Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield e hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, 20 de dezembro, quinta-feira, segundo o benchmark negociado na Exchange BitMEX, o contrato de swap reverso perpétuo XBT-USD referente a Bitcoin cotada em dólares. Vamos então aos gráficos. Nós temos aqui que no dia de ontem nós tivemos uma leve alta, porém nós tivemos um grande volume, um aumento bastante surpreendente no volume negociado. Nós tínhamos falado na análise do dia anterior que nós estávamos com um desvio padrão de volume no período recente e nós precisaríamos pelo menos mais meio desvio padrão. Bom, nós conseguimos algo mais do que isso, nós conseguimos praticamente mais um desvio padrão a mais, então nós dobramos o volume relativo. Isso mostra uma grande força, porém como o aumento nos preços foi muito pequeno, isso mostra o nível de resistência que se encontrou durante o dia de ontem. Vamos dar uma olhada então um pouco mais de detalhe, olhando isso na figura dos últimos 23 dias ao invés dos últimos 59, como nós temos aqui. E aí o que nós vemos? Nós vemos então que realmente tivemos esse aumento de volume, isso foi muito importante aí para o papel. Agora nós estamos exatamente abaixo aí no fechamento do dia anterior da região de embate que eu tinha comentado. Em virtude do fechamento diário, nós tivemos oscilações aqui para cima sim, porém o fechamento ficou abaixo aí dos 13.800. Eu acreditava que esse fechamento, que esse embate aconteceria um pouco mais acima. Bom, o que aconteceu na madrugada? Nós tivemos aí um grande aumento de volume e nós estamos atualmente nos $4.000, segundo o benchmark da BitMEX. Então, nós tivemos um ingresso de volume, nós já vamos dar uma olhada para ver isso com mais detalhes, e estamos agora orbitando na região dos $4.000. Então, é dentro da região de embate. E esse embate está acontecendo nesse momento, dentro da nossa perspectiva, como vocês já devem imaginar, esse volume tem que aumentar para que a gente consiga não só romper, mas atingir o topo dessa região. Então nós precisaríamos aí basicamente dois aumentos de volume. Eu acho pouco provável que isso aconteça de uma vez só. O primeiro aumento deve nos levar ao topo dessa região e o segundo aumento então deve nos tirar dessa região. E aí sim, isso começa a abrir espaço para novas altas. É um pouco cedo para estar falando nisso, mas isso é o desafio no horizonte próximo que nós temos. Na ocasião em que o volume se mantenha, nós vamos ver essa coloração aqui ganhando tons mais alaranjados e na sequência mais amarelados, ou seja, ela começa a ser incorporada pela série e ela vai se aproximando da média, então ela vai perdendo força relativa e aí os preços devem oscilar dentro dessa região aqui e eventualmente tenderem a cair quando a tonalidade torne-se mais azulada. Foi assim que aconteceu em todas as outras oportunidades. Então, o que nós imaginamos? O volume novamente aí dirigindo a trajetória dos preços, conforme ele se mantém ou recua relativo à média recente, isso deve acontecer com os preços, conforme ele consegue ter uma expansão, os preços devem se expandir também para cima. Então, nós estamos esperando aí essa definição. Vamos dar uma olhada ali em qual é a nossa predição para o dia de hoje. A gente vê aqui, estamos aí com uma expectativa de alta, 3.798 para o encerramento desse dia, com um intervalo aí 3.707 a 3.890. Embora o intervalo esteja todo acima do último fechamento, nós atualmente já estamos acima desse intervalo aqui. Nós estamos atualmente aí em $4.000. Então, para fechar dentro desse intervalo, teríamos que ter um recuo a partir do nível atual. Vamos dar uma olhada qual é o nível atual agora. Então, vamos entrar aí no CoinMarketCap, nossa varredura do mercado aí de rotina. Então, dando um refresh, vemos aí $4.080. Né? Então, vemos aí os preços tiveram esse arranque aí na madrugada, com uma alta aí de 5,43% nas últimas 24 horas, mas atualmente eles estão dentro de um leve recuo. Vamos dar uma olhada como é que o volume está se comportando. A gente vê aqui, nós tínhamos comentado aí dentro do nosso canal no Telegram, que esse recuo aqui que aconteceu ontem no começo da madrugada,
ele poderia ser uma derrubada do volume ou ele poderia ser uma conformação muito parecida com a anterior e que estaria se repetindo agora. Foi exatamente isso que aconteceu e isso jogou os preços para cima. Então ele fez um leve recuo para ter um novo arranque. Porém, esse novo arranque nos levou aí até a casa dos 4 bilhões e agora começa a recuar. Esse recuo pode ser um recuo temporário, como já aconteceu aqui, então ele pode estar se preparando aí para um novo salto, porém seria um intervalo muito pequeno de variação, se a gente for considerar essas duas últimas movimentações aqui, onde nós tivemos uma grande alta no volume, uma horizontalização e um leve recuo, novo arranque no volume e agora novo arranque para esse término está acontecendo agora, seria um rompimento aí desse padrão. Vale a pena notar que BitHump não acompanhou essa movimentação no volume, ela continua na casa do 1 bilhão, ela está agora com 1 bilhão 700 milhões negociados nas últimas 24 horas, ela teve uma leve aceleração de 1,6 e nos dias anteriores ela vinha algo em torno de 1,4, então apenas 300 milhões comparado com a Binance, que passou de 300 milhões para 1,4 bi, então ela acelerou e vem mantendo esse patamar, isso fica visível aí nessa curva, aqui nesse platô eles estavam em 300 milhões e agora está operando aí 1 bilhão e 100 milhões acima desse nível, tá? Então todo esse volume vem dando sustentação para os preços, mas vamos dar uma olhada falando em preços. Na BitMEX aqui a gente está operando aí no fundo da faixa, aparentemente aí com um recuo aí com algum volume. Vamos dar um destaque aí para esse gráfico. Um recuo aí com algum volume, estamos tendo aí um candle onde predominou a queda nos preços, com volume maior do que os anteriores, ainda não suficientemente grande como o último salto que nós tivemos aí para cima nessa madrugada, ali um salto aí que durou praticamente 2 horas, onde nos levou de um patamar de 3.700 para 4.050, 4.060 dólares. Então foi um grande arranque de volume, mas agora a gente vê aqui o volume de compras dando espaço aí para um volume onde os preços começam a ceder. Então pode ser o prenúncio de um recuo, pode, se isso aí vier acompanhado aí de volume mais fraco, dentro das indicações ali das exchanges, segundo o site CoinMarketCap. Mas nós estamos ainda dentro de um patamar, de um range de decisão, de embate, tá? E essa definição é o mercado que vai dar para a gente, então a gente tem que acompanhar. Se a gente for olhar aqui pelo book, a gente vê ali uma ordem bastante pesada ali, logo acima dos 4 mil dólares, em 4.001, agora acabou de desaparecer, mas era uma ordem ali de praticamente 1 milhão de dólares ali sendo negociado. Então a gente está vendo aí alguma pressão, muita dinâmica aí no mercado em termos de definição de suporte e resistência. A gente vê essas ordens aparecendo e desaparecendo aí a cada momento, mas a gente vê uma pressão bastante grande toda vez que os preços se aproximam aqui do topo dessa faixa em 4.070, 4.060. A gente vê uma pressão vendedora bastante grande e isso tem segurado os preços já algumas 6 horas. Aí. Então, ao longo de toda a manhã, os preços tiveram muita dificuldade de superar esse patamar. Essa dificuldade aí deve se estender, sim, e a gente está vendo agora aqui esse leve recuo. O que está acontecendo? A gente está acompanhando no mercado Bitcoin também as cotações. A gente viu uma distorção bastante grande. Há 2 horas atrás, os preços vinham sendo negociados no equivalente a 4.100 dólares. Tá? Então, eles estavam 100 dólares, 150 dólares acima do benchmark aqui na BitMEX. E agora está acontecendo esse ajuste, porém agora nós começamos a ter um indício aí de recuo nos preços abaixo do patamar de disputa, ou seja, a gente pode estar aí na iminência aí de uma queda de, quem sabe, uns 200 dólares ali até os 3.750, onde chega numa região que historicamente teve um suporte. É ainda cedo para dizer isso, a gente novamente tem que acompanhar aí o volume de negociação, e o volume de negociação aí vem apresentando aí um recuo, sim, e isso pode estar sendo esse indício. Então, qual é o nosso palpite? O nosso palpite é que se o volume
volume seguir recuando, como está agora, a gente já está aí 150 milhões abaixo nas últimas 24 horas do que vinha sendo apresentando há 2 horas atrás, falando apenas da BitMEX. As demais corretoras, em especial Binance e OKEx, devem seguir esse padrão, e isso pode estar retirando o suporte que os preços vêm experimentando, e aí nós vamos sim experimentar aí um recuo, provavelmente aí de $200, mais ou menos aí 5% de queda potencial. Mas ainda é muito cedo para definir, isso precisa ser confirmado, tá? Mas a gente está vendo aí uma pressão vendedora aí se formando no fundo dessa região de disputa, então isso pode ser aí um posicionamento definitivo aí para a formação dos preços do papel nesse dia aí, ao longo dessa tarde até o final do dia de hoje. Pessoal, para encerrar a nossa análise aqui, o nosso vídeo, eu gostaria de falar mais uma vez do livro que a gente escreveu em abril desse ano, Eu Preciso Perder Sempre que Tem uma Crise, Como Se Preparar para Lucrar com uma Crise. Então, esse livro aqui ele tem 3 partes. A primeira delas, ela fala como se preparar, não só em termos psicológicos, mas como se organizar a agenda e o dia a dia. Então, como fazer um controle das despesas, onde está indo, como conversar isso, como negociar isso e como priorizar os desembolsos, como fazer uma previsão do que pode entrar de receita, do que vai vir de despesa e quanto dinheiro pode se alocar para um investimento. A segunda parte trata então de como avaliar uma oportunidade de investimento, comparando o capital inicial, tempo de maturação, liquidez, que é o quanto se perde quando sai do negócio, tanto em percentual de valor quanto em tempo, e risco, que é perda máxima e a expectativa média de ganho. Então, a gente compara vários investimentos dentro dessa regra, dentro dessa framework aí de comparação, e aí isso te permite ter uma ideia se é mais interessante, por exemplo, tu investir numa educação técnica e prestar serviço, ou fazer algum trade, ou comprar algum bem que vai te gerar um fluxo de caixa por si só. Então ele te permite comparar essas coisas essas opções de investimento dentro de uma clareza um pouco maior, mais racional, menos emocional. Então a gente considera isso importante, e na terceira parte ela fala rapidamente de sinais de crise. Quais são os sinais que uma crise traz quando ela vem? O que acontece no mercado? O que vocês conseguem enxergar? E como ter a ideia, sim, está vindo uma crise, é a hora da gente se preparar. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Assinem nosso canal no YouTube, não se esqueçam de ativar as notificações para ser avisado de vídeos como esse. Qualquer coisa que a gente falou que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. E se alguma coisa que nós falamos aqui vocês considerem interessante, compartilhem com seus colegas e amigos, nós agradecemos. Pessoal, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!